meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre a conversa, quer dizer, a entrevista, seria melhor dizendo, que uns gregos fizeram a Jesus. É algo assim muito interessante, né? Nós vamos imaginar agora gregos se interessam por Jesus e pedem a Filipe para ter uma entrevista com Jesus. Filipe vai, se aproxima de André, junta com André, conta para ele que os gregos queriam entrevistar Jesus, e os dois, então Filipe e André, vão fazer a ponte com o mestre. E dizem para Jesus que os gregos queriam falar com ele, e Jesus cede essa entrevista, e é sobre ela que nós vamos falar aqui. Mas, antes eu queria fazer uma pequena recordação com vocês. E a ponte para a palestra de hoje, porque o texto começa assim: os gregos chegaram para a festa da Páscoa. Então, e porque eles estavam ali para a festa da Páscoa, é que eles resolveram então entrevistar Jesus. Então nós temos que fazer a ponte com a última lição, porque Jesus também foi para a festa da Páscoa, e nós vimos isso na nossa última palestra, quando ele, de forma inusitada, depois de já estar sendo cercado por uma multidão que soube, e um outro grupo que assistiu à ressurreição que ele fez de Lázaro, dias antes, então essa multidão seguia o mestre. E ele, então, de forma inusitada, de forma, podemos dizer assim, extraordinária, mudando todos os padrões do mundo, ele entra de forma gloriosa em Jerusalém, mas só montado num jumentinho. O texto chega a dizer que esse jumentinho, ainda chega a entrar em detalhes dizendo assim, esse jumentinho, filho de jumenta, quer dizer, é um filhotinho, quer dizer, uma coisa bem mansa, bem simples, nunca havia sido montado. Como se estivesse dizendo, e nós explicávamos isso, que toda vez que se falava do Cristo, ou dos poderosos aqui da terra, dos governantes da terra, sempre se espera e se esperava que os governantes, os poderosos, venham montados em cavalaria, né? Para dominar, para guerrear. E no caso, o texto chega a dizer da novidade de que aquele jumentinho nunca tinha sido montado. Como se estivesse dizendo assim, não teve ninguém até hoje que dominou o seu jumentinho, que nós dizíamos na última palestra, que é a imagem do corpo, né? Francisco chega a chamar o corpo de Francisco de Assis do irmão burrinho, do irmão ágil, né? Ou, em outra passagem, ele chama assim, o frei corpo. O frei corpo, o irmão jumentinho, o irmão burrinho. Evidentemente que Francisco queria que o seu corpo, que o seu ego, que a sua personalidade fosse um burrinho, mas ele não era. Francisco ainda lutou muito para poder dominar o seu ego, para poder dominar o corpo. E esta luta foi tão grande que ele acabou até cometendo alguns erros e deslizes com relação ao seu corpo, porque ele o maltratou demais. Ele, inclusive, no final da vida, ele pede perdão ao burrinho, ao corpo, pelos castigos e os excessos que ele cometeu para com o corpo. Aliás, os biógrafos chegam a dizer, com relação a Francisco de Assis, que este homem de bem, esse homem extraordinário, teve neste ponto uma falha. Mas com relação a Jesus, não teve falha, né? No caso, de forma inédita, ele entra na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho. Em espírito e verdade. Historicamente isso aconteceu. Em espírito e verdade significa que a personalidade, o ego, já estava completamente doce e sob o seu controle. Não era mais a carne
ou o ego que mandava no espírito. Era o contrário. Agora o espírito subjugava o corpo. E, neste caso, o corpo não estava sendo maltratado. Por quê? Porque ele era um jumentinho obediente. Aí você fala assim, mas então, se por acaso o seu ego não for obediente, nós temos que maltratar. E aí se explica o que Francisco de Assis fez com o ego dele, para dominar a carne. Aquilo que a gente costuma dizer, a carne é fraca, então nós temos que mortificar a carne. Precisamos ver isso com muita atenção, com muito cuidado, porque nós não podemos fazer nada para a carne se recusar a viver. Aqui eu quero mais uma vez fazer a leitura. A carne não significa só o corpo físico. Carne aqui é o ego, é a personalidade, que ele é composto do corpo físico, da aura, que é o corpo das sensações, onde a gente sente a sensação de frio e calor, de prazer e dor. É composto das emoções, onde nós temos a emoção da paixão, a emoção do ódio, não é isso? Da simpatia. E é composto também da racionalidade, do intelecto, que é governado pelo cérebro, que é um filtro do cérebro. Então são esses 4 componentes que formam a carne, ou o ego, ou a personalidade. Repetirei. O corpo, a aura do corpo das sensações, as emoções e o intelecto. Isso que forma a personalidade. Então, quando esse conjunto é rebelde, nós temos que controlá-lo. Porque são essas forças, a força física das sensações, das emoções e do intelecto, que querem dominar o espírito. O espírito ele tem que ter o senhor. Então ele tem que ser como aquele cavaleiro que domina o cavalo. Cavaleiro que domina o cavalo. Você não pode ser pelo contrário. Você imagina quando você é um cavaleiro e vai fazer a montaria, o cavalo é que manda no cavaleiro, ele vai para onde que ele quer, ele sai desinvestado. Não, cabe ao cavaleiro brigar, frear, controlar o cavalo. Bom, poderíamos dizer que o método que nós temos para o aprendizado do cavalo seria a violência. Se eu der uma boa surra nele, se eu der espora nele, se eu machucar o cavalo por medo vai me obedecer. Em parte. Às vezes ele vai te obedecer, mas quando tiver a oportunidade ele te joga longe. Ele se revolta. Além do mais, o seu psiquismo, vamos entender isso mediunicamente, o seu psiquismo está em vibração de domínio, de ódio, de violência. E se você está nessa faixa, e se nós não somos o psicheiro, nós temos os nossos obsessores. E ainda mais quem está nessa faixa de violência, de agressividade para com os animais, né? Ele pode com certeza tem lá os seus muitos inimigos. Se todos temos, ainda mais quando se respira nessa faixa. Ora, então, o animal ele não tem mediunidade, mas ele percebe por vibrações diferentes. Por exemplo, o cachorro ele sente um faro que nós temos, um faro que nós não temos. Não é isso? Já tem outro animal que tem determinada vibração, visão, audição, etc., superior à nossa. Então o animal ele percebe coisas espirituais que nós não percebemos. Então pode ser que você machucando o cavalo, tratando mal o cavalo, um espírito aparece para ele, um espírito mal, um obsessor seu, com raiva sua, um vingador, e se mostra em forma agressiva ou em forma de monstro, etc. O cavalo se assusta e te joga fora. Então muitas vezes dessas agressividades dos animais são essas visões espirituais de perturbação, que é, no caso, responsável por cavaleiro. Evidentemente que existem mentores nas fazendas, nas regiões, nos quarteirões, que protegem os animais. Mas se você, o cavaleiro, não cuida dele, essa proteção fica muitas vezes bloqueada. E o cavalo, então, fica desinvestado. Evidentemente, então, o animal vai reagir, ele não gosta de você. Ele vai ficar obediente por causa da agressividade. Mas na primeira oportunidade ele te joga fora. Agora vamos voltar para o caso do espírito e para esta personalidade
que é o ego, né? Que nós chamamos da carne. Ora, quando o espírito não domina o corpo, não domina a carne, não domina a personalidade, ela leva o espírito para onde está na guerra. A carne vai para os instintos da sexualidade, vai para os instintos da dura, da droga, das sensações, das emoções desenfreadas, não é isso? Do intelecto vaidoso. Então tudo isso, de repente, vai ficando como se fosse um abajur enorme, muito opaco, que vai fechando e limitando o espírito. E o espírito, em vez de sair daqui como um senhor que domina a personalidade, ele sai dominado por ela. E aí é uma encarnação, podemos dizer, perdida. Daí a novidade do texto. Aquela jumentinha era a primeira vez que estava montada. Não teve ninguém na Terra, ninguém que teve um controle perfeito sobre a personalidade. Se a gente até pode dizer que ele assim teve a personalidade, era um controle de tal forma que essa personalidade estava, podemos dizer, de tal forma diáfana, transparente, que se integrava ao espírito, porque era um controle total. Podemos dizer assim, era jumentinho dele, filho de jumenta, diz o texto, completamente dócil à vontade do espírito, que ele conduzia ela mansamente para onde ele quisesse para o seu interesse, e não o contrário. E isso é o que nós precisamos fazer. Mas por enquanto nós não temos o controle. Por enquanto esse nosso corpo, esse nosso ego, voltamos a dizer, as nossas emoções, as sensações, o intelecto, o corpo, ele é muito rebelde. Agora, em que faixa que nós estamos? Nós estamos que nem aquele touro desenfreado, e aí, reparem que são esses grandes criminosos, né? Eles saem completamente sem controle e cometendo desatinos, violência. Ou você já é um cavalo que ora deixa ser montado, mas ora é agressivo e dá coice. Tá certo? Você já é um cavalo mais já domesticado, bonzinho, que você pode botar criança para caminhar nele. Ou pode ser também um burrinho muito manso, que é inédito, como é no caso de Jesus, entendeu? Fazer essa transubstancialização, essa transformação, para que o espírito venha cada vez mais ser dono dessa estrutura, e aí ao tal ponto ele vai ser dono que ele não precisa mais dela. Aí ele venceu a materialidade, ele vive a vida da espiritualidade e não precisa mais dela. Fazer essa transformação é o que se espera do processo da evolução. Temos então o que diz Kardec, o domínio perfeito da materialidade. Quando dominarmos a materialidade como senhor dela e não mais escravo, estamos livres dela. Por enquanto que você não a domina, ela tem alguma parte sua de senhor nela. Quando? Tem casos que é 100%, tem outro que é 80%, tem outro que é 50%, tem outro que é 30%, então só de vez em quando 10% são incentives que tem por aí. Mas ainda tem dificuldade. Veja o caso do Francisco. Né? Ele, para dominar essa materialidade, esses impulsos, ele teve de ser muito violento com o corpo, causando até prejuízos. Então, o livro dos médios, na sua inteligência de uma revelação espírita superior, ele nos dá lá uma mensagem de Jorge, esse professor, intitulada assim, Cuidar do Corpo e do Espírito. Então, que nós temos que ter um equilíbrio. Não adianta só pegar o corpo e chicotear ele, tratar ele mal. E aí vai acontecer no caso do Francisco, fica um burrinho, mas um burrinho enfermo, de tal maneira enfermo que ele não pôde mais exercer a sua função. E aí ele teve de sair daqui pedindo desculpas ao irmão burrinho. Então, o grande critério é cuidar disso com equilíbrio. O professor Pedro Baldi, no livro Deus e o Universo, ele vai dar umas explicações mais apropriadas sobre isso. Ele diz assim, lá no final do livro Deus e o Universo, uma das passagens mais interessantes, e vamos dizer assim, de sacar o comportamento humano e como nós temos que interagir com ele, com essa realidade, sem fugir dela. Ele diz ele assim, deixemos aos ingênuos a crença de que a vida é prazer. A vida não é prazer, a vida é dor. Porque nós estamos aqui por causa da nossa queda.
E o objetivo é que nós sofremos para a gente aprender com a dor e se libertar. Dominar a matéria e se libertar. Então a realidade é essa. Deixamos aos ingênuos a crença de que a vida é prazer. A vida não é prazer, é dor. O ingênuo quer fazer o quê? Ele quer chegar aqui e gozar, aproveitar a vida. Para ele, ele quer felicidade, mas ele acha que a felicidade está aqui. Só que aí ele fica limitado pelo berço e o túmulo. Né? Para ele a felicidade só está aqui nesta vida, não está na morte, então ele não consegue entender a morte, ele não consegue entender a dor, ele não consegue entender a falta de dinheiro, porque um tem, o outro não tem, ele não consegue entender o problema da doença, então ele sofre com relação a isso tudo. Mas essa é a realidade por causa da nossa queda espiritual. Então diz o Paulo, deixemos aos ingênuos a crença de que a vida é dor. A vida é prazer. A vida não é prazer, a vida é dor. Mas a gula e o sexo, prazer. Gula, comer e sexo. Então dizendo, a gula e o sexo foram dados ao corpo para que ele não se recuse a viver. E o corpo não se recusando a viver, o espírito pode purgar na sua dor, aqui na evolução, na carne, e aí o espírito atingir a sua glória e vencer a si mesmo. Então olha que mecanismo interessante. Nós entramos aqui neste mundo. Esse mundo é o mundo da dor. O objetivo é fazer a cirurgia, não ficar aqui. É sair daqui. Fazer essa cirurgia e nos desprender daqui. O sujeito não quer, porque ele quer felicidade, ele já está aqui, ele não quer se desprender. Então ele quer ficar agarrado aqui. Então o maior sofrimento é se desgarrar daqui. Então a vida poderia ensinar ele a se desgarrar. E cortar as duas coisas mais fortes que o prende aqui. Por exemplo, o sexo. O sexo é a força mais viva que nós temos no nosso planeta. É ele que gera tudo. Ele que gera tudo. Ele gera os corpos, por exemplo. Então ele tem que ser a força instintiva mais forte. A vida podia exportar isso. A vida poderia exportar gula. Imagina você não ter mais a oportunidade de comer coisas boas, de cheirar também coisas boas, sentir o olfato dessas coisas boas, de paladar, etc. A vida podia exportar. Mas se ela te faz isso, ia ser muito sem graça. Imagina nós passássemos aqui na vida de forma assexuado e não querendo comer nenhuma comida gostosa. Imagina como seria o prazer que nós temos aqui, no nosso nível de atraso. Porque eu não falo só do sexo em si, do ato sexual em si, mas nós estamos constantemente fazendo algum tipo de relação que é manifestação de energia sexual. Os abraços, os carinhos, os cafunés, em que você não só faz com a sua pessoa, que a gente chama da namorada ou do namorado, do esposo ou da esposa. Não, não é só isso. Na relação comum dos amigos, quando a gente abraça, troca carinho. Se você é assexuado, você vai ser frio. Aliás, a maior doença de sexualidade é a da assexualidade. É uma doença gravíssima. E que se pouco na psicologia se estudou isso. De tão grave que ela é. Que a pessoa fica fria. Completamente fria. Não tem relação, não tem emoção, não tem sensação nenhuma. É gravíssimo. E um outro grande problema é o da gula, que nos permite nos manter individualmente. O sexo é para nos manter através da espécie e a gula é para nos manter individualmente. Se você não come, não bebe, como você vai sobreviver? Então a vida ficaria, definaria. Então diz o Paulo de forma genial. Essas coisas fazem parte da vida. Ninguém precisa ser santinho e fugir dela. Sexo e a comida. Não é cortar essas coisas. Porque se a gente corta isso, a personalidade, por estar materializada, ela não conseguiria viver. O Livro dos Espíritos, na pergunta 723b, chega a dizer assim: a carne vive da carne. O normal é esse. Dada a nossa condição de vida, precisamos da carne. Então você pode fazer uma violência a você. Por exemplo, se trancar no mosteiro. E aí começar a comer pão, água. Aí você ainda tem dia que você faz ainda jejum de pão e água. Aí, fugir do sexo. Até onde que você está levando uma vida falsa?
Até onde vai levar uma vida falsa? Até onde você vai ficar tão reprimido que vai criar doenças psicológicas futuras, porque aquilo é como uma bomba. Você está de tal forma trancafiando os seus instintos, fechando ele com várias chaves, vários segredos, várias morticínios, pancadas e águas frias e comidas desagradáveis, horríveis. A situação é tão grave, que sexo, ele combina com comida, com gula. E quanto mais você come, mais vontade de fazer sexo. Não, ao contrário. E quanto mais você está fraquinho de comida, você também tem pouca vontade de fazer sexo. Você está fraco, organicamente. Então, por exemplo, nesses mosteiros, em que a pessoa tem que ficar completamente afastada do sexo, fazendo uma violência tremenda assim, teve um papa chamado Papa Bento XV, esse é o 16, é o 15. O Bento XV, ele não era assim muito assim ajuizado, e ele recomendou que os monges, para contrabalançar este sofrimento da falta de sexo, que comessem boas comidas. Começou para contrabalançar. Já que você tem que ficar sem sexo, aí em vez de monge come bem, essas coisas todas, comer bem, para poder contrabalançar, já que tem uma vida tão triste de ficar sem sexo. Só que piorou a situação. Depois, se você come bem, e bebe essas coisas, come comidas condimentadas, temperadas, você fica mais excitado. Ainda por ser. Então o controle passou a ser mais sofrimento. E aí você fica de tal forma reprimido, o que aconteceu na Idade Média, se reprimiu tanto sexo, quando isso tudo explodiu em histerias e tal. E aí veio Freud para consolar isso. O médico que mais consolou no mundo foi Freud. Porque viu a alma humana enferma, doente. Principalmente, você fala assim, mas Freud só falou de sexo. Não é que Freud só falou de sexo, ele está errado. Não, existem outros problemas. Mas aquele era um problema gravíssimo, que ele não tinha tempo para poder analisar todos os outros. Aquele ali era emergencial. Era uma bomba que estava reprimida. Não se pode fazer isso. Aí dizer o balde. Gula e sexo foram dados para a carne para que ela não se recuse a viver. Agora não temos que viver isso com ele mesmo. Daí dizer Jorge, espírito protetor, cuidar do corpo do espírito. Então namorar, casar, ter seus filhos, comer uma comida saudável. Agora daí você não pode, né? Você vai à churrascaria, rodízio todo dia. Mano, é um desequilíbrio. Né? Viver a vida para sexo. Isso é um desequilíbrio. É saber dosar. E aí, nessa dosagem que você vai fazendo equilíbrios ao corpo, em pequenas dosagens, para fazer esse policiamento. Nós vimos há 2 palestras atrás, quando nós vimos aquela passagem de Maria, irmã de Lázaro, ela ungiu Jesus com seus perfumes, e nas interpretações espirituais que nós temos para o texto, nós vimos aquela frase de Jesus, ela fez o que pôde. Nós trabalhamos bastante esse conceito naquela época. Então, assim eu volto a dizer também, nós temos que fazer para com o corpo o que a gente pode. Não adianta você querer ser santo de uma hora para outra, que isso também não é ser santo, é ser um chato. Que a pessoa que não gosta de namorar e fica reprimido com relação a isso, fica reprimido com relação à comida. Repare, ele quase sempre ele fica aborrecido, uma cara feia, desagradável, antipático, falando mal de todo mundo, falando mal de quem come, achando que todo mundo é inferior, etc, etc. Olha, acaba ficando um poste. Frio e duro. Poste com luz apagada e não brilha. Por luz queimada. Tem que ter esse equilíbrio. Então, fazer essa transformação do animal bravio, que é o ego, para o jumentinho, obediente, manso, que foi inédito, isso em Jesus, é o que nos pede a evolução. E nós temos que fazer essa construção gradativamente, fazendo o que a gente pode. Evidentemente, fazendo o que a gente pode dizer, então deixa para a próxima, Não é isso. Começar aqui agora o teu curso. Porque nós temos que sair daqui com crédito. Temos que sair daqui com crédito.
Você vai dar frutos, é o caso lá da parábola, 30, 60 ou 90 ou 100, não é isso? Então, quando você vai fazer 100 ou Cristo, será que pelo menos 30 a gente tem que dar, fazer alguma coisa, sair daqui com um percentual de ganho. Na hora que colocar o prato na balança, tem que ter algum ganho. Se cresça lentamente, daí a gente dizer, a evolução é lenta, mas tem que crescer para que a gente possa ter esse domínio sobre a personalidade. Ora, então, feito esta introdução, eu acho que agora nós já temos alguns argumentos para entender a passagem de hoje. Repare bem, uns gregos chegaram para conversar com Jesus. Eles eram o que nós chamamos de simpáticos ao judaísmo. Eles não eram judeus por excelência. Eram pessoas que viviam em algum local em que aprenderam. Esses gregos aí não querem necessariamente dizer que vieram da Grécia, mas eram gregos que viviam em alguma colônia onde tinha o judaísmo, aprenderam o judaísmo, mas não eram judeus por excelência, o que nós chamamos de pessoas piedosas ou tementes, e que cumpriam de algumas coisas, de alguma forma tentavam moldar a sua vida ao judaísmo. Agora nós estamos na festa da Páscoa, então eles foram para lá para comemorar a Páscoa em Jerusalém. Mas como eles não eram circuncidados, e eles não eram judeus por excelência, eles não podiam entrar nos lugares mais sagrados do templo. Tinha um local no templo que era permitido para que esses ficassem ali. Então, nós temos 3 níveis de compreensão. Nós temos no Evangelho os porcos, os cachorros e os judeus. O porco é aquele que eles chamavam assim, é de outra religião e só vive na desordem, no sacrifício para os outros deuses, são completamente imundos. Os cachorros, é no caso desse, eles já nos aceitam a nossa religião. É o cachorrinho que você pode ter em casa, mas não pertence à família, entendeu não? O porco não fica dentro da tua casa. O cachorro já entra na tua casa. Mas não entra nos lugares mais íntimos da casa, o cachorro não entra. Então esses são os mais íntimos para o judeu. Então nós estamos lidando aqui com alguém que eles não eram judeus por excelência, mas que tinham afinidades com o judaísmo. Isso não quer dizer que eles não eram melhores do que os judeus, propriamente dito. Porque repare que nós vimos aí que os judeus estavam com raiva e queriam matar Jesus. Né? E esses não. Esses chegaram para a festa da Páscoa e encontraram Jesus e souberam de Jesus e souberam que ele era extraordinário. E logo a informação, acabou de curar Lázaro. Era um zum na cidade, uma expectativa muito grande. Jesus está chegando, ele vem ou não vem para a festa? Aí Jesus veio montado no jumentinho. Eles ficaram admirados. É um ser diferente, tem sabedoria. Olha como ele fala, as suas palavras, os seus ensinos. Queremos ter uma entrevista com ele. Queremos ter uma conversa com Jesus. O que mostra, então, que nós estamos aí sem nenhum preconceito religioso. Repare que o problema não é de religião, de ser judeu ou ser grego. O problema é ter afinidade, vontade de mudar, de se transformar. E eles, então, foram procurar Jesus. O que nós temos que primeiro colocar na cabeça é que eles traziam filosofias diferentes do judaísmo, né? Todo aquele mundo dos filósofos gregos, de tanta contribuição da Grécia, se eles não tinham por excelência esse conhecimento, mas tinham essa informação. Isso era o cultural deles. Como no judeu por excelência, toda aquela informação era de Moisés a dos profetas. Esses tinham culturalmente a informação da escola grega. E mesmo assim ficaram admirados com Jesus e resolvem conversar com ele. Aí o que eles vão fazer? Vão procurar Filipe. Aqui já tem uma colocação muito interessante. O nome Filipe é um nome grego. E quer dizer amante dos cavalos. Então eles vão procurar Filipe. Talvez até pela afinidade do nome, né? Para ver se há uma melhor aceitação nossa. Então eles foram procurar Filipe. E aí Filipe foi falar com André.
E é interessante que André também é nome grego. E André quer dizer viril. E André foi o primeiro discípulo de Jesus. André foi o primeiro discípulo de Jesus. Eu vou recordar a vocês. João Batista estava pregando na beira do Rio Jordão, transformando as pessoas lá na metanoia, lá no batismo do Rio Jordão, quando Jesus passou na outra margem. Está no início do Evangelho de João isso. E Jesus passou lá na outra margem. E João Batista diz assim: eis ali o Cordeiro de Deus. E apontou para Jesus. André e João Evangelista, o autor desse Evangelho, André e João Evangelista, diz lá o texto, eram discípulos de João Batista. Quando eles viram que João Batista apontou para Jesus na outra margem do rio, eis ali o Cordeiro de Deus, André e João, que eram discípulos do Batista, largaram o Batista e foram procurar Jesus. E quem tomou a palavra foi André. O primeiro a falar foi André. Talvez João, por ser mais novo, né, chegou quieto. E André era da cidade de Betsaida, e André era irmão de Pedro. André era irmão de Pedro. E André então toma a palavra e pergunta para Jesus. Foi o primeiro discípulo a falar com o mestre, a dirigir a pergunta para ele. Ele tomando a frente de João, ele vira-se para Jesus e fala: mestre, aonde moras? E Jesus disse: vem e vê. E diz o texto que eles passaram aquela noite com Jesus, conversando na intimidade com o mestre. No outro dia ele já estava transformado. Tanto que no outro dia André foi chamar o irmão dele, Pedro. Encontramos o Cristo. Ele pode alguma coisa boa vir da Galileia? Vem que você vai ver. Ó, aprendeu a lição. Vem e vê. Ele é alguém que passa pela experiência. Ele vai e vê. É viril. A palavra viril quer dizer penetrante, aquele que penetra. Penetra e que tem a capacidade de fecundar e de ser fecundado. Não só Jesus deu a lição para ele, vem e vê, ele tomou a iniciativa de procurar o mestre, e foi forte, porque ele deixou o seu ex-mestre, João Batista, e foi seguir Jesus, e ele teve a iniciativa de falar, pela primeira vez, de passar a noite com Jesus, de ser transformado no outro dia e chamar o irmão. E quando o irmão pergunta se seria possível, ele já dá a lição que ele aprendeu, mostrando virilidade, penetração. Vem você e penetra também, vem e vê. Vai lá e tem a experiência. É alguém, então, que vive a experiência. E foi o primeiro, então, guardem isso, isso é importantíssimo. Nós entendemos, é o primeiro a encontrar. Agora vamos entender esta colocação. Os gregos queriam falar com Jesus e não tiveram acesso a Jesus. Então eles foram procurar Filipe, que tinha um nome grego. Filipe vai procurar André, que tinha um nome grego. Os dois juntos agora, diz o texto, de forma bastante clara, os dois juntos então vão lá para Jesus e dizem assim: ó, Senhor, aqueles gregos querem falar contigo. E Jesus então vai para a entrevista e dá a sua lição. Agora, se nós olharmos assim, parece que havia uma certa hierarquia, né? Porque os gregos vão falar com Filipe, que queriam falar com Jesus. Filipe não vai direto falar com Jesus, mas procura André e conversa com André. Os gregos querem falar com Jesus. André então diz: então vamos nós dois juntos falar com Jesus para pedir essa entrevista. E Jesus então concede a entrevista. Parece que fica aqui meio assim essa coisa daqui do mundo, né? Desta hierarquia toda. Um passa para o outro, vai para o assessor tal, para o assessor aquela. A gente chama da hierarquia de poder, né? Hierarquia de poder. Uma leitura assim apressada mostraria a hierarquia de poder, coisa que Jesus não admitia, porque ele deu a lição do amigo, que está no Evangelho de João, e que ele já não chama de servos, e sim de amigos. Porque um amigo sabe o que o outro amigo quer a qualquer hora. A minha relação é de amizade. Me procure a hora que quer, eu estou aberto. Vem e me procura. E não poderia então ter toda essa barreira para chegar a Jesus. E nem poderia ser, porque eram dois, Filipe e André juntos, que iam comover Jesus para que Jesus cedesse a entrevista. Muito pelo contrário. Porque se não tivesse de falar, ele não ia falar. E se tivesse de falar, não ia depender de Filipe e André. Então,
Aí você fala assim, mas no mundo é assim. No mundo é assim, mas eu estou aqui falando do Cristo. E já acabamos de dizer que ineditamente, de forma inédita, o Mar mostrou a tal da humildade. Lembram, no caso, veio na jumentinha. E o primeiro a montar na jumentinha. Quer dizer, o primeiro a ser humilde. 100% humilde aqui no mundo. Ora, diante desta humildade, virando a página, na próxima lição já postamos toda uma hierarquia para ele poder dar uma entrevista. Quando humilde não age assim. Então o texto já está querendo nos mostrar alguma coisa mais interessante. Vamos analisar. Filipe e André eram da cidade de Betsaida. Betsaida quer dizer casa dos pescadores. Tanto que lá em Betsaida, Pedro era pescador junto com João Evangelista e Tiago, tinha uma sociedade de pesca. Então Filipe e André eram de Betsaida. Agora tinha duas Betsaida. E o texto deixa bem claro. Betsaida da Galileia. Quer dizer, a região é a da Galileia. Como se tivesse uma Betsaida numa outra localidade. Então essa é Betsaida da Galileia. E Galileia nós já vimos que quer dizer jardim fechado. Que tem a ver com o interior. Que tem a ver então com o mundo interior. Ora, repare bem então, que nós estamos vendo para o lado espiritual da coisa que esses 12 discípulos eram pescadores. E pescadores de coisas interiores. Olhem bem. Agora vamos analisar um pouco mais. Jesus, lá no final da vida, vai ver, depois da ressurreição, ele vai ver os apóstolos pescando. E ele faz mais uma pesca, eles pegam 158 peixes grandes, né? Ficam surpresos com a chamada segunda pesca milagrosa de Jesus, e vêm então para Jesus. E Jesus diz assim: eu não quero que vocês sejam pescadores de peixes, sim pescadores de homens, pescadores de alma. Não é pescar homem no sentido de botar todo mundo fazer proselitismo e não encher aqui o regeneração. O problema não é encher o regeneração. Se nós tivéssemos de usar alguns artifícios, a gente passar um auditório grande, nós enchemos aqui. Fazer alguns artifícios de cura, de magia, de prometer poder, de prometer uma opção de coisa, isso aqui ficava lotado. Compreendeu? Agora, não é isso. É pescar almas. Transformar almas. Tá certo? Coisas do interior. Fazer com que a pessoa te siga por uma força interior, não por imposição externa. Se você não me seguir, você está em pecado. Se você não me seguir, você vai ser perseguido. Se você não me seguir, você não vai ter isso, não vai ter aquilo. Não, não é um controle pela magia, ou pelo discurso, ou pelo poder do dinheiro, ou pelo medo. Mas é pescar pessoas pela sua interioridade, pelo espírito, pela espontaneidade, pelo amor. Então os dois, tanto Filipe como André, eram tinham essa função, pescar almas. Agora que coisa interessante, nomes gregos, né? Filipe quer dizer amante, 2 cavalos. E André quer dizer viril, penetrante, como nós já explicamos. Ora, os gregos vão chegar para procurar Jesus. Queremos ter um contato com o Mestre. Queremos ter um contato com o Mestre. Aí está a ponte de ligação com a mensagem que nós vimos na vez passada. Qual é a ponte? Jesus humilde, ele entrou no jumentinho. Não é nem mais jumenta, e sim jumentinho, filho de jumenta, algo completamente doce, algo completamente submisso. Aqui no caso, o Filipe, ele ainda era um amante de cavalos, ou melhor, não quer dizer que amante de cavalo é que ele gostava de cavalo, de corrida de cavalo, qualquer coisa assim. Amante de cavalo é o seguinte: na sua função de pescar, eu não quero pescar
burrinhos e jumentinhos, porque burrinhos e jumentinhos não precisam ser captados. Para que eu quero, por exemplo, transformar Francisco de Assis? Para que eu quero transformar Ramana Krishna? Para que eu quero transformar Teresa de Jesus? Para que eu quero transformar Chico Xavier? Não precisa. Então eu quero transformar determinados níveis de pessoas, né, que já estão propensos a essa transformação, mas que ainda guarda alguma rebeldia. Repare que o cavalo é bem diferente aí do touro. É bem diferente do touro. Então ele é amante de cavalos, no sentido de pessoas que já estão tendo um domínio sobre o corpo, mas ainda que há uma certa guerra nesse domínio com o corpo. Ainda não estão confortáveis com esse domínio com o corpo. E que precisam fazer a ponte para chegar até Jesus. Mas ele nota, como um amante dos cavalos, que ele ainda não tem capacidade para levar Jesus para essa alma. Porque não vamos interpretar o Jesus histórico aqui. Eu quero falar o Jesus de alma, o Jesus interior. Se você vai se encontrar com determinado grupo de pessoas que a gente pode interpretar que seja no nível dos cavalos, que não é touro agressivo, mas que já tem um certo controle, você, amante dessas pessoas, você quer levar Jesus para ela. Mas você nota que você ainda não tem muita capacidade para isso. Você precisa de ajuda. Para ter uma penetração mais forte naquelas almas, naquele tipo de personalidade cavalo, para você ter uma maior penetração, você precisa de uma maior virilidade para penetrar isso. Você precisa de uma outra ajuda. Daí André, o viril, para ajudar. Veja, é como se eu quisesse aqui fazer um trabalho de levar a vocês um espírito de pacificação. Eu quero interpretar esse nosso auditório aqui como cavalos. Pela forma em que vocês estão sentados e ouvindo a minha palestra, e olhando a fisionomia de vocês e conhecendo praticamente todo mundo, e vocês estão com um olhar de simpatia para comigo, estão com um olhar de bondade, de atenção, eu não posso dizer que vocês são burrinhos. Não. A gente ora, tanto eu quanto vocês, ainda não chegamos nesse grau de mansidão. Não somos, estamos vendo aquela agitação, como a gente se mexe, como um fala com o outro, como um fica agitado, aqui mesmo agora estava no zoom, aí não sei o que, vocês dois. Então, ainda não tem uma certa controle ainda emocional. Não tem. Nós não somos fininho de jumenta. Mansinho, ainda não somos. Não é isso? Eu falo, um se toma pela emoção, catuca o outro, eu vejo aqui, me dando apoio. Mas putz, o outro, é isso mesmo, quem fala comigo? A pessoa não consegue. Agora, compreendi, depois nós vamos falar sobre isso. Mas você fala assim, mas você não faz isso? Não estou dizendo que eu não faço, não. É o nosso nível. Nós não chegamos nesse grau. Então nós somos cavalos. E da forma em que nós estamos agindo, e nos comportamos, já somos cavalos já de forma obediente, cuja a urbanidade, a civilidade já nos pegou. Já sabemos nos comportar, já nos levantamos aqui e falamos contra a minha pessoa. Ou então não é isso que você está falando errado, não tem debate, não tem briga, não tem discussão, entendeu? Já somos, podemos dizer assim, cavalos com uma certa regra, uma certa, que temos, podemos dizer assim, amestrados. Um certo adestramento. Pronto. De vez em quando nós ficamos aí, somente fora daqui, né, os nossos condores são menores e a gente fica, às vezes, volta e meia, a gente fica bravinho, tá? Muitos de nós andamos coisas, né? Muitos de nós ainda não aceitamos carregar a carga pesada, muitos de nós ainda em momentos a gente joga o cavalo fora, né? Jogamos o espírito fora. Nossa, do nosso nível. Mas no volta e meia a gente já se controla e já mostra esse adestramento. É isso. Então Felipe vem fazer isso. O que o Felipe quer? Vamos imaginar que eu seja aqui o Felipe. Eu quero levar Jesus para vocês, para que vocês possam ser cada vez mais cavalos mansos, obedientes, para que a gente possa
se fazendo essa transubstancialização, essa transformação para jumentinho. Para jumenta e de jumenta para jumentinho. Entendeu? Eu quero fazer esse trabalho, quero levar Jesus para o de vocês. E venho aqui com essa tarefa aqui por regeneração. Aliás, a minha tarefa aqui no regeneração é essa. A tarefa da Solange na palestra que ela vai ter logo mais já que é essa. O quê? Nos dar o ensinamento do livro dos Espíritos, né, do livro dos médios, para quê? Para que a gente possa aprender a se comportar melhor, e se comportando melhor, passemos de cavalo para jumentinho, passando a ser mais obedientes. Essa é a função de todo orador. Todo orador é Felipe. Todo orador é amante desses cavalos. Poderíamos ser amantes de touro? Puxa, já precisavam ter uma energia muito maior. Eu não sei. Imagina ser um missionário dentro de um presídio. Não na palestra, porque na palestra é fácil, os guardas ficam tudo lá, armados, estavam sentados, ficam tudo obedientes. Mas ali, morar no presídio, vou dar um exemplo de Amansa Toro. Francisco, quando foi preso em Perugia, quando entrou a guerra Assis contra a Perugia, Francisco foi preso, ficou quase um ano preso. E na cadeia, os nobres não se falavam, um queria bater no outro. E Francisco foi intermediário da paz. Aí eram todos que estavam ali, ele fazendo o trabalho da paz. Mas, Francisco, para mim seria muito difícil fazer esse trabalho no meio de rebeldes. Então, cada um tem que se comportar dentro da sua faixa. Agora, eu estou aqui, eu venho para cá para fazer esse trabalho. Olha lá, Felipe. Agora, olha bem, isso é importante. Não me sinto e não sou plenamente potente para levar Jesus para vocês. Eu preciso de algo, de uma força mais viril, mais experiente, alguém que tenha prioridade, que seja mais antigo que eu, não idade, mais experiência. Repare que André foi o primeiro dos apóstolos, essa ideia de mais experiência. E de um comportamento mais viril, de alguém que experiencia para me ajudar nesse trabalho. Então eu venho para cá, Solange vem para cá, Regina vem para cá fazer palestra, todo mundo vem para cá fazer com esse objetivo de ser feliz. Amansar cavalos e transformá-los em personalidade vivente. Mas nós não nos sentimos plenamente capacitados. Precisamos buscar que seja mais viril, que tenha maior capacidade de penetração na alma de vocês e na nossa mesmo, porque todo orador aprende com isso, aliás, é o primeiro a aprender, né? Para que possa alguém com maior virilidade penetrar na nossa alma e levar Jesus. Entendeu? Quem que a gente se socorre aqui? Doutor Bezerra. Doutor Bezerra como apóstolo. E repare que ele é o 13º, né? O André era o primeiro. O Felipe é alguém mais experiente. Mas para nós já estava até merda. Poxa, nós temos o 13º e temos mesmo. Nós temos Bezerra de Menezes, que ajuda todo orador que vem aqui. Por isso que o orador, quando vem aqui, ele tem todos os defeitos como qualquer um que está sentado aí. Ele é melhor que ninguém. Mas ele é o orador que está ali. Naquele momento ele tem que se assumir como representante do Dr. Bezerra de Menezes e ter um cuidado de só falar aquilo que é da linha do Dr. Bezerra. Aquilo que é do estatuto do Dr. Bezerra. Então, o compromisso do Evangelho do Dr. Bezerra. Então, eu não posso chegar aqui e falar qualquer das minhas ideias. Posso apresentar no meu colorido, como a Solange apresenta no colorido dela, como o Rogério apresenta no colorido dele, como a Regina no colorido dela. Mas a linha é um só. No final, todo mundo tem que falar igual. E ai de nós, se quisermos inovar. Porque o homem que manda, o viril, aquele que é o chefe da hospedaria, que está hospedando os cavalos, lembra que ele tinha lá na parábola do samaritano, o doente foi colocado na hospedaria, e essa parábola foi dada na casa de Zaqueu, pelo doutor Bezerra de Menezes. A hospedaria não é nem dele, ele é o hospedeiro. Quem paga e financia é o homem, é Jesus. Tanto que ele fala para o hospedeiro: cuida dele, qualquer coisa coloca na minha conta. Vou deixar aqui o recurso, e dá todo o recurso para o doutor Bezerra cuidar da gente. E qualquer coisa me pede. Acesso direto, o que Felipe não tem. Fala para André para chegar a Jesus. Vão até junto. E nós podemos até junto, mas junto com quem é mais querido. Então nós trabalhamos assim com o doutor Bezerra, juntos. Essa é a nossa função. Esse é o nosso trabalho. Levar Jesus para as almas.
aí se junta e a gente consegue. Porque todos vocês não vêm aqui, com certeza, por causa do Jorge. Todos vocês não vêm aqui por causa do Rogério. Nem vocês vêm aqui por causa de Pietro Baldi, que o Rogério fala. Nem vem aqui por causa do Dr. Bezerra de Menezes. Todo mundo vem aqui, antes de tudo, para coisa maior que é Jesus. O tal felicidade, etc., o nome maior que é Jesus. Então o objetivo sempre é levar Jesus para as almas. O que as almas querem e vão procurar é Jesus. Que no fundo ela não sabe às vezes o que é Jesus. Muitos cavalos chegam e perguntam: eu quero felicidade, eu quero amor, eu quero paz. E a gente é que sabe. Paz, felicidade, amor se chama Jesus. Se você não tiver Jesus, você não vai ter nada dessas coisas. Então, às vezes, eles podem até vir com um nome diferente por falta de orientação. E cabe aos trabalhadores orientá-los para Jesus. O que a alma tem sede, aquilo que a alma é carente, o que a alma precisa para se complementar é Jesus. A alma gêmea dela é Jesus. A única coisa que vai trazer paz, felicidade é Jesus. Nem é Jesus como Cristo interno, eu superior. Se for lá na Índia, chamariam de Buda. Eu estou falando essa força divina em nós. É isso que tem que se despertar. Essa é a missão. Esse é o trabalho. E aí, então, a gente faz a apresentação da alma para Jesus. E aí vem o roteiro do mestre para as almas. Então, é o caso da lição de hoje. Jesus vai falar com a gente, que somos os cavalos, que precisamos nos transformar. Eu quero aqui abrir um parênteses, que as pessoas que estão me conhecendo pela primeira vez, mas vão se for ofendidas, eu não estou chamando ninguém aqui de cavalo animal. Tá? Só para aquele que às vezes nunca me viu, que eu acho aqui que todos já me conhecem. Eu estou falando da psicologia de rebeldia. É nesse sentido. Então, vou levar essa mansidão para a alma, essa transformação, é entregar ela a Jesus. Agora Jesus é que vai fazer o efeito. Olha bem, isso é importante. Diz Paulo em outro momento: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então não é o Felipe que vai fazer a jogada, não é André, é Jesus. Não é o Rogério aqui na palestra, nem o Dr. Bezerra de Menezes. É o Rogério aqui com o Dr. Bezerra lá, unido, que levam para Jesus. É Jesus no alvo. Dr. Bezerra não é bam. Se for para seguir o Dr. Bezerra, eu não quero. Eu não sigo o Dr. Bezerra, eu não ligo para ele. Segue Jesus. Dr. Bezerra só é extraordinário porque ele gosta de Jesus, entendeu? Ele é ponte para nós. Uma ponte com uma capacidade de virilidade muito interessante. E aí, ele nos usa como pessoas amantes de cavalos, pessoas que já gostam de ajudar, que já gostam de cooperar com o outro, que está necessitado. Ele te faz a ponte. Vamos nós dois juntos então trabalhar. Essa é a missão. No nosso caso, a tarefa. Aí a missão é a tarefa. E aí vamos junto lá e levar Jesus para essas almas. E Jesus agora é que vai dar o roteiro. Jesus é o Senhor das almas. Não é doutor Bezerra de Menezes. Entendeu? Não é André, nem Felipe, nem eu. Quem diz para a alma o que a alma tem que fazer, quem conhece a lei, quem tem o Evangelho, é Jesus. Porque ele mesmo disse: tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai vos tem dado a revelar. Agora ele vai levar para essas almas que estão receptivas a Jesus. Não quer dizer que elas já agarraram e abraçaram Jesus, mas estão receptivas. Ele vai dar o ensinamento. Aí começa então a entrevista. Essa entrevista vai continuar na outra semana. Nós só vamos analisar 4 passagens dessa entrevista. Tudo bem? Ela continua na outra semana. Então, os 4 primeiros ensinamentos. O que nós precisamos ter para nos transformar de cavalos em jumentinhos? Para nos transformar de rebeldia em seres dóceis. Ficaríamos assim. O doce não é o meloso, não. O doce é aquele que é amável. Então vamos lá para o primeiro ensinamento. Primeiro de Jesus. Jesus respondeu, começou o discurso. Nós vamos analisar 4. Primeiro, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado.
A palavra no original é dós. Jesus não quer ser glorificado. Ele quer que nenhum de nós seja glorificado. Imagina você procurar Jesus e Jesus te mostrar a glória. Vaidoso como é o sujeito. Cavalo como é que ele é. Rebelde como é que ele é. É o mais que ele quer de se encher o ego dele. Então não tem nada a ver com a palavra glória. A palavra, no caso, aí é dós, que quer dizer transformação, transubstancialização. Ele diz assim: chegando está a hora em que o Filho do Homem será transubstancializado, ou transformado. O que nós estamos falando, de cavalo para burrinho, de rebelde para amável. Chegou a hora, está chegando a hora. Eu, diz Jesus, já vou dar lição viva na cruz para todo mundo. Mas todos nós vamos fazer esse passo. De touro para cavalo rebelde, de cavalo rebelde para cavalo adestrado, de cavalo adestrado para jumenta, de jumenta para jumentinho, cada vez indo buscar mais o quê? A obediência. Quando eu fui no velório, eu falava numa passagem de Francisco de Assis, eu dizia assim: Francisco de Assis disse que a coisa mais extraordinária para seguir Jesus é ser cadáver. Um cadáver obediente, não, tu bota o cadáver, ele obedece, não reclama nem nada. Então a ideia é que se a gente pudesse de tal forma ser uma espécie de cadáver, para ser obediente, mas ser de tal forma obediente que o Cristo vai nos mandar na nossa vida, que a gente quase como um cadáver vai ser obediente. Ele quer que a gente vá para lá, a gente vai para cá. Essa é a grande transformação da nossa vida. Essa é a primeira. Transubstancializar a nossa vida. Primeiro ensinamento. Segundo ensinamento. Como fazer essa transformação? Dizer: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai por terra não morrer, fica só, mas se morre, produz muitos frutos. Se transformar significa morrer. Mas morrer não é você se matar ou fazer qualquer coisa de se matar. Morrer é renunciar. Vamos dar um exemplo, vamos voltar ao cadáver. Né? Você com o cadáver, depois que ele morre, você não dá mais comidinha para ele. Não há necessidade de dar roupa de luxo, a gente que inventa essas manias. Para ele, se não botar roupa nenhuma, estiver pelado, ou estiver com a roupa rasgada, para ele tanto faz. Se for um sapato de cada cor, meio de cada cor, ele não está nem ali. Então, o que acontece? Primeiro ponto, morrer para essas coisas. É a mensagem do desprendimento. Se o grão de trigo não morrer, não nasce espírito. Se você ficar ali, eu sou semente extraordinária, eu não quero mudar disso, a semente que é minha. Nunca vai ter espírito. Com 30 gramas, 60 gramas, 100 gramas. Entendeu? Não adianta você ficar olhando, porque eu sou bacana. Você tem um potencial muito maior. Por enquanto que não mudar esse, para conseguir o outro, imagina um caroço de manga. Se ele soubesse que ele pode gerar uma mangueira, daquela sombra, aquela beleza, e milhares de mangas, entendeu? Agora um caroço de manga, uma coisa extraordinária, é uma coisa extraordinária. Mas ele é muito mais extraordinário quando ele se desfaz do caroço e se transforma em manga. Entenderam o poder? Quando ele se desfaz de caroço e se transforma em mangueira, ele não só gera uma mangueira, mas gera milhares de mangas. Assim também, a gente tem que morrer naquilo que a gente é, como homem, como personalidade, para ser algo muito maior. Por exemplo, hoje você é um cara legal. Mas você pode ser Dr. Bezerra. Dr. Bezerra é um cara legal, mas ele pode ser Francisco de Assis. Francisco de Assis é um cara legal, mas pode ser Maria. Compreendeu? A gente sempre pode estar morrendo para ser algo maior. Para mim, diz Paulo, viver é Cristo e morte é lucro. Não é a morte morrer daqui, mas se morrer como Paulo. Ele já tinha tido uma experiência em que ele morreu como Saulo para nascer como Paulo, aqui mesmo. Agora é necessário morrer como Paulo para nascer como Cristo. Já não sou mais que viver, é Cristo que vive. Irmãos, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Olha que bacaninha. Aí a didática. Irmãos, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Aí como é que a gente começa? Não dá para imitar Cristo, então imita Paulo. Então aí imitando Paulo, aí começa a imitar Cristo. Entendeu? A evolução não dá salto. Vai no lento. É degrau por degrau. E de vez em quando até aquele degrau grande assim para a gente dar uma descansada. É a espiral que o Balde fala. Sobe mais lentamente, vai e vão sempre ganhando. Então,
esse segundo ensinamento é, primeiro ensinamento, tem que se transformar do bravio para o amado. Segundo, como você faz para se transformar? Morrendo em como você é, para renascer uma criatura maior, melhor, mais extraordinária. Aí dizer Pedro, na sua carta de forma exemplar, ser uma nova criatura em Cristo. Pronto, você vai morrer como você era, e vai surgir uma nova criatura em Cristo. Se o grão de trigo não morrer, tudo bem? Vamos agora para o terceiro ensinamento. Aquele que ama a sua vida perdê-la, e o que a aborrece, a sua vida neste mundo conservá-la para a vida eterna. Então, como eu faço para morrer? Vou explicar. Primeiro, eu tenho que me transformar. Segundo, como eu faço para me transformar? Morrendo como eu sou para nascer uma nova criatura. Como eu faço para morrer? Pega o que você tem de mais importante, que é o seu bem mais importante. O seu bem mais importante não é o seu castelo nem nada disso. O seu bem mais importante é a sua vida. Esse é o bem mais importante. É o caso que a rainha Elizabeth falava na hora da morte. Eu dou tudo que eu tenho, todo o meu reino, tudo que eu tenho por mais um minuto de vida. E com todo o reino da Inglaterra ela não comprava um minuto de vida. Então, a vida é o seu maior patrimônio, é o seu grande bem. Pega a tua vida, se você quiser conservar essa tua vida e encher a tua vida de coisa, você vai perder ela. Mas se você começar a aborrecer a tua vida, você vai ganhar uma vida muito maior. Aí nós precisamos entender isso daí em maior profundidade. O que é aborrecer a vida? Você fala assim, agora voltamos para o caso do Francisco, que ele pegava o irmão do reino e Mas aborrecer a vida não é destruir a vida e prejudicar ela. Aborrecer é começar a não dar tanta força para os impulsos, o impulso do touro, o impulso do cavalo, os impulsos de rebeldia, os instintos que a vida quer fazer. Esses instintos são expansionistas, eles querem dominar e ser os donos do terreno, serem os donos do terreno. Esses instintos querem dominar tudo e dominar inclusive o espírito. Não deixa isso acontecer. Começa a aborrecer ele. Começa a fazer o controle. Não posso na churrascaria rodízio todo dia. Vamos fazer aqui uma coisa, uma vez por semana. Tá claro? Não posso viver no bordéis. Vamos ter uma namorada. Entendeu? Mas vai ter duas? Não pode. Tem uma namorada. Depois aquela não pôde, aí eu vou, vai, arruma outra namorada. Vai indo. Começa a controlar a tua vida. Essas suas forças. Começa a controlar o problema do dinheiro. Começa a controlar o problema do ego, do mandado, do intelecto, de querer ser mais inteligente. E como é que a gente faz? Com alguns exercícios, com algumas leituras, com algumas práticas. Agora, a maior maneira de fazer isso é através da caridade. A caridade é a maior instrutora do aborrecimento da vida. Imagina que você vai marcar um trabalho de caridade todo o domingo, em que você vai subir o morro para levar uma sacola de mantimento para as pessoas lá. A primeira coisa que você vai se deparar com pessoas que têm fome, você não sabe o que é isso. Pessoas que têm problemas de violência, de situações gravíssimas, de tóxico, de álcool, que você não sabe o que é isso. Visitar um hospital quando você pensa que você está bem, você vai lá ver que tem gente que está mal. Vai lá no hospital de câncer, ver como é que as pessoas estão. Vai lá no hospital de tuberculose, ver como é que eles estão, etc. Começa a se deparar com o problema do outro. E faça uma ajuda, leva uma sacola. Aí você fala assim, poxa, mas eu tenho que fazer isso num dia de sábado, ou numa sexta-feira à noite, numa quinta-feira, tirar um dia para fazer isso. Aí você fala, mas hoje tem sol, hoje é época de férias, hoje é época disso, hoje é... Esses são os pequenos sacrifícios que você faz. Aí você fala assim, eu não estou mandando você fazer esse sacrifício
todos os dias da semana. Isso é uma Madre Teresa. Porque uma Madre Teresa de Calcutá, ela cuidava dos aidéticos, dos pobres, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Nós não temos bala na agulha para fazer isso. Nós vamos no segundo dia, está dando na cara do negócio. Vai fazer besteira. Não faça isso. Vai devagar. Também ele vai passar o dia inteiro lá, não aguenta. Mas começa a fazer uma visita de 1 hora. Ah, eu não consigo nem olhar para ele, tá bom. Então não vai lá no meu programa, faz embora em casa, traz para cá. Começa a fazer alguma coisa. Então, aí você fala assim, poxa, mas eu vou perder aquela meia hora da vida para fazer um bolo e dar o meu bolo lá para aquelas pessoas que chegam lá, nem vão me agradecer o bolo. Esses são os pequenos aborrecimentos que você faz aqui. Entendeu? Você pode fazer aborrecimento, de fazer um bolo. Um aborrecimento, que é uma doação. A pessoa só quer ganhar o bolo, ele não quer fazer o bolo, e doar o bolo, e nem ligar se alguém não agradecer o bolo, e dizer que o bolo está solado. E você ainda chegar, muito obrigado, ficar feliz. É isso. Fazer pequenos aborrecimentos na sua vida. E daí esse aborrecimento pode ser um dia, 1 hora no hospital. Pode ser um dia que você vai se dedicar aos pobres necessitados. E assim a sua vida vai gradativamente saindo do dever para o querer. Entendeu? Por que é um aborrecimento à vida? É um aborrecimento porque a vida resiste a isso. Então, por hora, é dever. E como a gente não pode fazer um aborrecimento full time, o tempo todo, porque a carne se recusaria a viver, como explicou o professor Pedro Baldi, e nós estávamos dizendo no início da palestra, a carne se recusaria. Não é lógico pedir um jovem, você vai se dedicar 100% da sua vida aos leprosos. Que isso? Ele quer namorar, quer passear, quer também em outros lugares, ele não tem energia para isso. Então, nós temos que fazer pequenos aborrecimentos. E aquele que começa a aborrecer a sua vida, vai ganhar a outra vida espiritual. Mas não é a outra vida do lado de lá. Não. Ninguém vai morrer para estar a outra vida. Não é uma outra vida no sentido de desencarnar. Isso é muito chato. Não é isso. Não é, porque você pode desencarnar e continuar a ser chato lá. O cara desencarna lá e também não quer aborrecer a sua vida de lá de lá. Não quer ajudar ninguém, quer só viver lá no jardim, cantar, namorar, tocar flauta. Não quer fazer nada também do lado de lá. Tem muito cara que chega lá e não quer fazer nada. Eu estou falando ganhar uma outra vida de qualidade de vida, entendeu? Você passa a ter uma outra qualidade. Primeiro você descobre outro tipo de sorriso, outro tipo de irmão, outro tipo de bondade. Você vai ver que muitos ali vão te dar um sorriso, um carinho, uma amizade, que os teus colegas de trabalho não te dão, que os teus familiares não te dão. Você dá um brinquedinho para uma criança, uma bolinha simples, né? Ela vai te dar um sorriso, um abraço, te chamar de tio ou de tia, vai te beijar com aquela carinha toda sujinha, com um catarrinho, vai te beijar, a alegria que ela vai ter em dar uma bola, você dá às vezes um autorama, né? Hoje não tem mais autorama, você é você dá lá um. Eu não sei falar isso, você dá esse negócio de PlayStation das crianças, poxa, você dá pro teu filho e tal, às vezes ele nem vai te agradecer. Vai quebrar, não vai ligar, já tem outro, já tem o melhor, já tem um computador, XP, não sei o quê. Compreendeu? Então, você vai começar a ganhar um carinho, uma amizade, outras pessoas. A tua vida vai começar a ficar com outro colorido, de uma outra forma cheia. Vai poder me dizer assim, vai ter um outro significado. Essa que é a terapia do sentido da vida de Viktor Frankl, do Dr. Roberto, tanto estudo isso aqui nas segundas-feiras. Tem um sentido, um novo sentido para a vida. É isso. Então fazer pequenos aborrecimentos, até um dia não ser mais aborrecimento. A vida vai estar tão satisfeita com aquilo que ganhou, que nem os aborrecimentos, que já não vai estar mais no dever, está no querer. Tá certo? Aí o ego já vai estar obediente. E por último, o quarto e último ensinamento que o Cristo deu, aqui desse é o nosso primeiro grupo, depois tem outros ensinamentos que nós vamos ver, que esse tema continua, é aquele que me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, aí estará também aquele que me serve. Aquele que me serve, o meu Pai o recompensará. Então vem um quarto estudo, que é o do servir. Então vamos colocar aqui a recordação. A primeira coisa que nós temos
fazer é nos transformar de seres rebeldes em seres amados, de touro em jumentinho. Segundo, morrer naquilo que a gente é para renascer num potencial de luz ou angélico. Morrer no que é para se transformar no melhor. Terceiro, como se faz isso? Se faz isso aborrecendo os instintos, aborrecendo a vida, fazendo pequenas renúncias. Aí diz Jesus, quem quiser me seguir tem que renunciar à própria vida, renunciar a si mesmo, fazendo pequenas renúncias. Igual você não vai renunciar o menor para ganhar o melhor. É isso que eu quero dizer. As pessoas acham que você ter um dia dedicado ao leprosário, que isso é uma renúncia muito amarga na vida. Você vai ganhar o melhor, você vai ganhar amizades carinhosas, pessoas que vão estar fazendo por você o que nenhum outro fazia. É inesquecível esse tipo de amizade. Inesquecível. Vou dar um exemplo em aborrecer a sua vida. Antes de eu voltar ao quarto que nós já estávamos falando, eu quero falar do Coelho Neto, grande escritor Coelho Neto, das academias e tal. Ele um dia recebeu a ligação, era o filho dele que morreu. Ele ficou ali e só falou de coisas tão vivas. Para ele, que só ele sabia daquilo, não teve jeito. O espiritismo entrou por ela abaixo, querendo ou não. Mas ele era um acadêmico, né? Então, ele foi no centro espírita fazer uma palestra. E realmente um homem que fala muito bem, que escreve muito bem, fez uma palestra brilhante. E quando ele estava fazendo um café em frente à academia de letras, conversando com outros homens importantes, todos de terra, aquela coisa toda, passou o irmão sapateiro. Veio para oferecer para engraxar o sapato. Né? O irmão sapateiro tinha assistido a palestra dele. Quando viu, em vez de oferecer o sapato, veio abraçar ele com aquela intimidade com o espírito dele, abraçar todo mundo, beijar todo mundo, abraçou ele e falou: irmão Coelho Neto, que bom te ver e tal, que alegria, olha como você me ensinou, como a palestra foi importante e tal. O Coelho Neto ficou sem graça. Poxa, aquele homem daquela forma, vestido daquele jeito, diante dos acadêmicos ali no café, ele falando essa coisa toda, e ele dizendo: eu quero pagar o seu cafezinho. Ele queria que o homem fosse embora, ele estava meio de jogado naquela situação toda. E quando o homem foi embora, os amigos acadêmicos dele, que não eram espíritas, né, viraram para ele: pô, depois que você entrou para esse negócio de espiritismo, você está andando com as pessoas. Ele renunciou um bocado desse negócio de palestra, certo? E essa intimidade não fazia bem, ele visitava. E é atendido no plano espiritual, né? Enfermeiro, sabe aquele atendimento bacana, né? Um homem de bem, mas com essas dificuldades. Olha como o cavalo ainda está bastante rebelde, entendeu? Uma dificuldade. Então foi atendido, muito bacana, quando a enfermeira ali então disse que depois então dessa preparação, de todos esses primeiros cuidados, que agora ele tinha se recuperado bem, ele já estava preparado para uma grande visita. E aí virou o sapateiro, que veio cheio de luz para abraçá-lo. E ele ficou agora muito mais sem graça. Mas quando o outro era humilde, muito humilde, restringiu a sua luz para não incomodar o irmão Coelho Neto. Tá certo? Fazer pequenos aborrecimentos dos instintos, renúncia. Fazer uma palestrinha, cumprimentar o sapateiro. Repare que dever, né? Cumprimentar um sapateiro. Você pode chegar e dizer assim: pô, mas isso é o mal, é o natural. Não é, para a pessoa que está metida besta ainda, não é. Faça esse primeiro esforço. Entendeu? Cumprimente o sapateiro. Cumprimente a outra pessoa. Sorri para ela, dê bom dia. Para, escuta ela. Vai fazer uma palestrinha, vai dar uma colaboração. Você já tem um curso, você estudou, tu já leu, já está careca de ouvir palestra. Então faça alguma coisa. Tem tanto tarefa com orador aí. Né? Então faz alguma coisa. É essa renúncia. E o quarto, e aí vem,
fazer isso tudo para quê? Qual é a melhor forma de fazer isso? É servir. Lembra que eu falei? A melhor forma é fazer a caridade. É o servir. Servir como? Como você quer? Não. Porque quando você serve como você quer, ama o próximo como a si mesmo, em que o modelo é o si mesmo. Jesus que ama o próximo como eu me amei. O modelo é Jesus. Como Jesus é o modelo, lembra que eu falei que o objetivo é apresentar a alma e levá-la para Jesus, é do jeito dele. Quem serve está servindo a mim. E aonde eu estou, ela está. Há uma relação eu e tu, aliás, que deixa de ser eu e tu e forma nós. Quando não sermos mais eu e tu com relação a Jesus, mas sermos o nós, daí ele diz, aquele que serve, e servindo a mim, aonde eu estou, ele está também. Ou melhor, todo aquele que resolve fazer o bem, a caridade, em nome de Jesus, ele não está sozinho, ele está com Jesus, ele é um com Jesus, é Jesus através dele. E aí ele fazendo isso será recompensado. Agora vamos entender o que é essa recompensa. A pessoa quer essa recompensa porque ela vai ganhar casa em Búzios, na praia. O Chico Xavier serviu tanto no meu caso em Búzios, na praia. Ah, a recompensa porque eu vou ser eleito, vou ser senador da República. Ou porque eu vou ter dinheiro, vou ganhar na loteria. As pessoas querem que a recompensa seja isso. Não é esse tipo de recompensa. Recompensa é aquela vida cheia de felicidade, em que o santo diz assim no final da experiência, faria tudo de novo. Regina estava lendo um livro essa semana, em que ela leu, parou assim e leu a frase inesquecível. Santo é um pecador que não desiste. Quem é a frase? Santo é um pecador que não desiste. Faria tudo de novo por amor. Já não está mais no dever. O dever foi transformado em querer. E passa a ser super prazeroso. Super prazeroso. A recompensa está nessa unidade com Cristo. E que te dá uma qualidade de vida, um resultado de vida incomparável. O que vai se transformar a sua vida não tem preço. O que a pessoa descobre em Cristo não tem preço. É aquilo que Pedro chama uma nova criatura em Cristo. Essa é a grande recompensa. Em que você vai se sentir filho de Deus, um cidadão do universo, alguém que se sente em vida eterna, que não acaba nunca. Uma vida de felicidade, de alegria. Então, o Cristo dá todo esse roteiro. Então, esta mensagem que é de Jesus, não é a do apóstolo, não é a do palestrante. Eu aqui, Alá Felipe, juntamente com o amparo do Dr. Bezerra de Menezes, não podemos falar de nós mesmos. Vocês não estão aqui para nos ouvir, nem a mim, nem ao Dr. Bezerra. E nem esta parceria, eu e Bezerra. A ligação é o Cristo. E o que nós falamos, e o que o Dr. Bezerra fala, e o que só podemos falar é o que o Cristo dá na entrevista. Não é Felipe que vai dar entrevista, nem André, não é Jorge, nem Bezerra, guardando as devidas proporções. É o Cristo, a mensagem é dele. E a mensagem dele é essa. O que ele espera de nós? O que ele, primeiro, se transforma, saia do seu mundo de rebeldia e vai para um mundo amável, de obediência. Faça todo esse trabalho de morrer para o menor, para nascer o maior em você. Desenvolva o teu potencial. Acabando com o menor, vai surgir uma personalidade maior, com mais qualidade. Comece fazendo isso, fazendo pequenos aborrecimentos na sua vida, dominando os instintos, até que desta forma, de tanto
pelo controle do instinto, você chega a uma renúncia total. E por último vem a servir. Não servir por você mesmo, querendo você ser o campeão da caridade. Não é. É servir comigo. Aonde eu estou, o meu servidor está comigo. Esse é o ensino. Formarmos uma unidade, um elo perfeito entre nós e o Cristo, para formarmos um grande nós. E aí vamos, como resultado, ter a recompensa de uma vida crística, de uma vida melhor, uma vida em abundância. É esta vida que é a tal que Jesus veio dizer: vim para que tivesses vida, vida em plenitude, vida em abundância. Eis a recompensa. Muita paz. Meus amigos, então, sobre